seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal Devaneios do Tarô. Eu estou muito feliz aqui de estar com vocês mais um dia e vamos para uma leitura diária para um conselho do tarô, né? Nós sabemos que o tarô é um oráculo muito poderoso que possui arquétipos do inconsciente humano e que pode revelar muitas coisas que nós estamos passando muitas vezes e que nós não conseguimos, por vezes, falar com outras pessoas, nós não conseguimos expressar, e muitas vezes o tarô ele revela, pois é uma jornada, né? Não sei se você já ouviu falar, mas o tarô ele compreende a jornada do herói. Então, nós mergulhamos nesse mundo do nosso inconsciente, da nossa mente, dos nossos sonhos, e que muitas vezes eles podem se manifestar. Vamos tirar um conselho, qual é o conselho da deusa hoje? Para que nós possamos começar ver qual é a energia deste dia de hoje. Não importa o horário, o dia que você está vendo, essa é uma leitura atemporal. E eu convido você a se inscrever no canal, convido você a compartilhar com os seus amigos, com alguma pessoa que você sabe que gosta desse tipo de mensagem da espiritualidade. Fique à vontade para compartilhar aquilo que você deseja, tá bom? Eu tenho certeza que isso pode muitas vezes não fazer ressoar com você neste seu momento, mas pode com certeza ressoar com o momento de uma pessoa que você goste muito, né? Com um amigo, com um parente. Vamos aqui tirar uma energia da primeira deusa. Hoje choveu bastante, né? Mulher arco-íris. O arquétipo da deusa mulher arco-íris. Além do horizonte, encontrarás as respostas que buscas. Engraçado que nós fizemos já uma leitura falando sobre encontrar respostas. Muitas vezes você pode realmente estar buscando respostas. Nós sempre estamos, na verdade, né? Sempre estamos buscando respostas seja por uma leitura de tarô, seja inconscientemente, muitas vezes nós estamos procurando, mas a resposta pode estar dentro de nós, pode estar já no que nós estamos fazendo. Tem pessoas que falam assim, eu preciso de um caminho, eu preciso de um conselho, eu preciso saber o que eu faço para ser bem sucedido. E muitas vezes aquilo que você está fazendo é o que você deveria fazer para ser bem sucedido. Você só não está aplicando o seu coração muitas vezes, né? Que engraçado isso. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e estávamos falando justamente de buscar respostas. E olha só a primeira carta que veio. Mulher arco-íris. Além do horizonte, encontrarás as respostas que buscas. Então, provavelmente essa leitura vai falar com todas as pessoas, assim como já está falando até comigo, né? Porque primeiro a mensagem vem para nós e fala com a gente, e depois fala com as pessoas que devem ir ao encontro dessa mensagem, né? Vamos lá? Vamos escolher uma energia. Aqui. Nossa! O 5 de ouros. Essa energia, você sabe que quando a gente busca respostas, vou falar dessa carta aqui especificamente. O 5 de ouros, ele nos remete a algo que nós perdemos. E reflete, né? Algo que nós perdemos, ou algo que nós possamos perder, caso nós não consigamos mudar o direcionamento, mudar de direção. Muitas vezes você pode estar buscando respostas
Porém, você não consegue abandonar aquilo que você precisa para seguir em frente, né? E aí você começa a ter perdas sucessivas. E muitas vezes as coisas não acontecem rápido. Às vezes pode ser geralmente um ano inteiro que você desperdiça por causa de uma situação que acontece na sua vida e que te leva a perdas muitas vezes irreparáveis. E quando não é perda irreparável, é uma perda que, se você talvez tivesse seguido o seu plano original, talvez você não tivesse perdido. Sabe, vocês conseguem entender? Se você tivesse seguido o seu plano original, digamos assim, vamos colocar uma situação. Se você tivesse seguido o seu plano original, talvez hoje você não estaria perdendo oportunidades, talvez você não teria perdido coisas que você perdeu ao longo desse período em que você mudou de direção e por essa mudança de rota, por essa mudança de direção, você acabou perdendo oportunidades, se perdendo pelo caminho, perdendo dinheiro. Aqui fala de perda financeira, né? Aqui podemos também colocar perdas como perdas em todas as áreas da vida, mas vamos colocar aqui até perdas financeiras. Hoje, talvez você possa se lembrar de uma situação que tenha acontecido há 1 mês, há 2 meses, há 3 meses, há 6, há 10, há 1 ano. Qual foi a mudança que entrou na sua vida? Um pensamento que seja, uma atitude, qualquer coisa que seja, que tirou totalmente o seu foco e trouxe para sua vida perda. Só que as perdas, muitas vezes, elas não ficam só no plano dos sentimentos, perda, né? Perdas de coisas não tangíveis. As perdas, às vezes, elas se materializam tanto por uma atitude que você toma, por uma atitude inconsequente, por um desvio de rota. Muitas vezes, essas perdas, elas se materializam tanto que elas passam do plano astral, plano espiritual, para o plano físico, porque tudo acontece primeiro no plano espiritual. Não sei se você já ouviu falar isso, mas antes das coisas acontecerem aqui no plano material, elas acontecem primeiro no plano espiritual. Tudo. E isso engloba tanto ganhos quanto perdas. Então aqui a gente está falando de perda, né? Nossa. Vamos lá. Qual foi a atitude, né, que nós tomamos e que nos levou a essa perda, nos levou a essa falta de direcionamento, a esse caminho errado? Né? Muitas vezes a gente acha que sim, mas é não. Olha, por essas perdas, você começa muitas vezes, você começa a ficar cansado. E você começa a não ter forças mais para batalhar. Então, as batalhas, o que acontece? Você começa a sair envergonhado. E eu não tô falando de uma vergonha pública. Pode ser uma vergonha para você mesmo, uma vergonha interna, de não conseguir retomar, né? De perda. Aqui fala, né, da perda financeira, mas aqui entra até a questão mental. Porque todo naipe que é de espadas, o naipe de espadas, ele fala do mental, do racional. A partir do momento que essa perda acontece, que você perde essa rota, que você começa a perder no plano material, aí começa a te afetar no mental também, a questão de perda. Você começa a já não ver sentido, você começa a já não ter clareza. O 5 de copas fala de batalhas perdidas, de cansado, de tentar encontrar uma solução, cansado de discutir. Você começa a perder de todos os lados. Só que a vida vai acontecendo e muitas vezes essas perdas,
não se mostram assim de uma forma como se fosse uma perda literal. Acontecem pequenas coisas ao longo da jornada e que são pequenas perdas, coisas pequenas no dia a dia, mas que depois, quando você para observar, você fala: olha aonde eu cheguei, olha onde eu estou. E tudo isso aconteceu por conta de uma atitude que eu tomei lá no passado. Uma atitude que eu deveria ter tomado, talvez, e não tomei, né? Fiquei observando, pensando, e olha onde eu cheguei. Olha onde eu estou agora, né? E a vida começa a mostrar para você que você precisa tomar caminhos diferentes, ou então retomar, começar de novo, né? Dar um rumo diferente para sua vida. Porque a decisão errada já foi lá atrás. Houve perdas na família, houve perdas financeiras, houve perda com um amigo, houve perdas talvez até no trabalho. Os conflitos começaram a aparecer. Só que depois, quando chega essa mensagem, você fala: caramba, eu cheguei até aqui, agora eu preciso. Agora eu entendi. Aquela atitude que eu tive lá atrás levou a tudo isso que está acontecendo agora. Mas só agora eu tive esse estalo. E aí começa a se fazer a questão de colocar as coisas no lugar, né? A balança começa a pesar, você começa a ver que realmente vale a pena você dar um passo atrás e reavaliar as atitudes, pensar se você pode tomar um novo rumo, um novo propósito. Afinal de contas, né, a gente erra. O problema disso é que a gente perde muito tempo. E a gente insiste nas situações, a gente insiste em achar que vai dar certo, a gente insiste, a espiritualidade avisa, fala, não deixa acontecer o pior, mas a gente acaba insistindo. E quando a gente vê, quase que não tem volta. Mas sempre tem, né? Sempre tem. Basta apenas a gente olhar para o horizonte e falar: agora está na hora de recomeçar. Recomeçar. É difícil? Pode até ser, né? Pode até ser, não tem problema. A gente está aqui para aprender, para evoluir. É que acaba que a espiritualidade muitas vezes ela vai dando tantas... Ah, essa carta aqui eu tenho que tampar. Porque tem duas pessoas aqui desprovidas de roupinha. E você começar de novo. Você ter ânimo, você ter força, né? E saber que as coisas que acontecem muitas vezes é para nosso aprendizado, é para nossa evolução, para nossa... Deixa eu colocar uma pertinho aqui. Vou virar aqui, depois eu desviro. Para nossa evolução, sabendo que as pessoas que entram na nossa vida muitas vezes, elas vêm, as parcerias que muitas vezes vêm para nos ajudar. Às vezes vem uma pessoa que você... improvável, que você fala: puxa, é improvável que eu conversaria ou que eu teria alguma relação com essa pessoa, mas ela entrou no meu caminho justamente para me ajudar, para nesses momentos que eu precisar. Pulou aqui uma carta, ou duas, vamos ver. Justamente que eu precisava para poder me reerguer, para sair dessa questão, desse peso que eu estou e me voltar à espiritualidade. Voltar a fazer as práticas, aquilo que eu fazia antes, voltar a fazer para ter um pouco de alívio. Porque quando você se entrega, uma vez que você se entrega a saber da espiritualidade, a desenvolver a sua mediunidade, não importa. Uma vez que você se entrega a isso, você regredir ou você querer ter outras práticas, você querer voltar a velhos hábitos, acaba sendo ruim. Por quê? Acaba não, né? É ruim, porque já houve um despertar, já houve ali um princípio de uma jornada nova, de uma evolução,
né? Para que você talvez possa ajudar outras pessoas e você acabe interrompendo o seu próprio caminho com atitudes que poderia ter sido evitado e não evita. E aí depois vem as preocupações, né? E às vezes é muito difícil retomar. Mas isso é um aviso. É um aviso para quem ainda não caiu, para quem ainda não passou. Agora, se você já está neste processo, é um aviso para você mudar o quanto antes de direção. Volte o quanto antes. Não vale a pena. Não vale a pena você investir numa situação que você sabe que não vai dar em nada e que muitas vezes é passageira. Ou então você tomar atitudes que vai te prejudicar futuramente. Isso aqui já é um aviso. Entenda como um aviso. Entenda como buscar respostas muitas vezes exige uma certa paciência, coisa que muitas vezes a gente não tem. Olha o fundo do deck, a torre. Não espere chegar tudo para desmoronar, né? Por mais que você tenha, às vezes, vantagens a contar e falando, olha, eu conquistei muitas coisas, eu consegui, mas às vezes um erro de direção bota tudo a perder. Bota tudo a perder. Só que muitas vezes quando a casa cai, ela cai para se reerguer de novo, para se levantar novamente. Quando a casa cai para o nosso lado, ela cai para a gente poder acordar, para a gente poder retomar e tentar ver que nós somos passíveis de erro, sim. Nós podemos errar. Aqui nós estamos nessa terra para aprender. Mas se você tiver como não prever, mas se você tiver como tomar uma decisão assertiva e escolher, optar pela sua espiritualidade, optar por aquilo que você já estava seguindo, já estava no seu plano principal, não desvie o caminho. Porque depois é muito mais difícil. Aqui fala de intervenção divina. Tá vendo esse raio aqui caindo do céu? E aqui tudo desmoronando? Intervenção divina para que haja um recomeço. Tá vendo? Olha, tristeza, cansaço, escolha. E parar para descansar e voltar novamente para onde você estava indo, retomar o caminho. Tá vendo? São muitas as questões que nós temos. O ser humano é complexo, sim. Mas se você pode pensar um pouco antes de fazer, por mais que a proposta seja tentadora, por mais que a conversa seja incrível, por mais que a oportunidade seja perfeita para você fazer ali algo que o seu ego esteja pedindo, mas e depois? Às vezes a gente pensa no agora, né? Aliás, o ser humano, nós só pensamos no agora. Muitas vezes a gente não pensa para depois, a gente pensa agora. E o agora, muitas vezes, depois nos volta muitas casas, nos faz voltar, nos faz regredir muitas casas. Tudo começou com essa carta de buscar as respostas. Caso você queira uma leitura particular, você pode me procurar nas redes sociais. Eu vou ficar muito feliz em atender você. Meu nome é Ingrid, né? Eu acho que eu esqueci de falar no começo do vídeo. Mas você pode sim procurar para fazer uma leitura particular. Eu vou ficar muito feliz em atender você. Eu espero que essa mensagem de hoje tenha servido. E se não servir, se não ressoar com você nesse seu momento, entregue para alguém que você acha que ressoa, tá bom? Não esquece de curtir,
de comentar e de compartilhar esse vídeo com alguém. Essa mensagem de hoje pode ser uma mensagem um pouco pesada, mas é uma mensagem que foi nos passado hoje para enviar àqueles que necessitam. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.